é o estrógeno e progesterona, é onde a gente necessita ali de uma atenção especial. Então, antes da gente ir para a parte do chocolate, dos dias que a gente mais precisa, quando a gente pensa, por exemplo, na adolescência, na primeira menstruação, né? A mulher, né, a gente já fica diferente, já fica mais inchadinha, às vezes tem muita cólica, por exemplo. É necessário a gente já ter uma atenção para a alimentação nesse período? Sim, Sabe de uma coisa? Eu senti muita saudade de você. Eu também. Eu também. Eu senti muita saudade de você. Vem mais vezes aqui. Eu venho sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Te amo. Eu também te amo muito. Muito, muito, muito. Mas é a vida, né? Uhum. É a vida. As leguminosas, que é o feijão, a lentilha, a ervilha. Eu ia dividir isso aqui. Ia? Ia. Esqueci. Vai ficar muito só, não resolve. Hormonal do crescimento. Então a gente não pode negligenciar isso, é muito importante. Então o zinco você vai encontrar também nas carnes, nos vegetais, Mas eu nas tenho que comer leguminosas aqui. também. Além disso, a vitamina D para o crescimento e Depois eu boto lá, fico para ir de noite. os derivados. Você vai embora quando? Hoje? Hoje, Com sua mãe? com a minha mãe. De graça. Vai começar as aulas, né? Aham. Também para produção de ácido. Tá vendo ou não? Você deve estar acabando, né? Já É. acabou ou já começou hoje? Não, Já começou. já começou. Que daí são os ricos em beta-caroteno, principalmente, por exemplo, a cenoura, o tomate. Você estuda que horas? De manhã. De manhã, melhor, né? Melhor. Eu gosto mais. Principalmente a Sempre estudei de cerola, manhã. laranja, Que bom. né? A gente vai mais para essa fase. Então, é muito importante a gente Sempre ter atenção para estudei de todos manhã. esses micronutrientes nesta fase. Boa. Sua mãe vem me Depois a buscar? mulher Vem. Que horas? Mais tarde. Isso tem que vir antes até dela já estar, né, gestante. O que a gente tem que ficar atenta na idade adulta? Então, abraço na idade nela. adulta, é muito importante a gente ter uma alimentação sempre equilibrada. Eu gosto muito de falar que a gente Vocês precisa sejam muito evitar aqueles felizes. alimentos que são mais inflamatórios Você também. no nosso corpo, né, no geral. Então, o que seriam Bom. isso? Alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em conservantes. Então, procurar a alimentação mais natural possível. Eu ia molhar as plantas, mas não E vou não. também, Tô com quando você está se preguiça, vou preparando me para molhar. engravidar, é muito importante ter Uhum. atenção Amanhã de manhã bota um no saco ácido no pé. fólico, que vai fazer a formação do tubo neural da criança. Então, essa é uma vitamina muito importante que precisa ter atenção. Inclusive, Mas não vai chover, não. Eu queria que suplementar chovesse, não vai na hora que chover. já Pois é. presente. Se você já é tentante, já deve iniciar a suplementação. Boa. Quando vai chegando a hora da menopausa, do zenta, que já fica mais difícil de emagrecer, né? Como é que a gente acelera o metabolismo? Agora sua mãe te veio me buscar de noite? Nessa De fase noite. onde há um ganho maior de peso, né? De fato, há toda essa questão de alteração hormonal. Então você precisa continuar Foi. naquilo Nada. que a gente fala já que é pra você carregar Te a amo. vida toda Eu desde também. a infância, que quando inicia a Eu vi você alimentação, nascer. que é ter esse hábito de vida melhor, para você não Muitos anos sofrer lá. atrás. Né? O ideal é que 15. você não queira correr atrás do prejuízo. 15 só na hora de anos. chegar na menopausa. E você falava que não ia ter idade pra me ver crescer. Aquela desordem. Pagou com a língua. Pagou com a língua. Paguei com a língua. Oh, que eu paguei. Paguei muita coisa com a minha língua. Muita coisa. E a gente fala muito de alimentação, a gente tem Nunca falado esperei muito de ficar cura, né? sozinha Que a assim, ficou alimentação sozinha. cura, nos ajuda em vários sentidos. Nunca pensei ficar viúva, Eu fiquei tenho passado um viúva. pouco de pele. A gente vai perdendo colágeno. Acontece. É possível Até a gente quando Deus recuperar quiser. isso alguma Quem vez? manda é Uma Ele, vez não eu sou eu. entrevistei uma senhorinha, ela É. tinha 62 anos, e eu falava assim, o que a senhora faz pra ter essa pele? Casa é muito linda grande, e ficar Beto. super bem, super Pietro. legal? Beto falou em mim. Ela fala, "Minha A pele casa é tá muito linda." grande, É Pedro. verdade. E aí, tanto que nós trouxemos O Beto pouco vem aqui, vem muito pouco. Tem a vida dele. Claro, vamos ter. E aí ela falava O André assim, nem se "Tia, eu não fala. gosto de pé de galinha, não. O que eu vou fazer?" Tá bom. Ah, gostou, Ida? Gostou, Jô? Que você vai ferver ele, vai preparar. Tô, hoje, ó. Aqui temos e ele é Não, foi, delicioso, tô, né? Ele é riquíssimo em colágeno. Vai comer lá dentro, vai. Forte, Tem aqui, ó. Exatamente. E em relação ao colágeno, o que é importante a gente saber, entender? Que pessoas que não dormem Quer não? direito, elas perdem colágeno. Então, Tá fresquinho. Não quer. Tá satisfeito. Ele quer colo. Não, você é muito tipo de coleiro. Para quem não tem um sono de qualidade. E aí a gente tomaria isso quantas vezes? Tá querendo saber? Pode. Eu ganho o colo, fala. Dias, pelo menos uma vez por Mas ele- semana. ele quer colo, não? E ele é muito gostoso também. Ele acaba sendo uma bebida, uma
pouquíssimo. E existe também a suplementação de colágeno, né? Que a gente pode também estar utilizando, pode associar o consumo desse e o consumo de colágeno Que não dá diariamente. formiga. É Dá água. impressão minha, ou geralmente as mulheres têm mais problemas de prisão de ventre do que os homens. Você vai embora hoje? Tem Vou. relação principalmente com a questão As aulas já começaram? Já. Já é. No entanto, que acredito que a gente vai ter para mim o ciclo das sementes. Vamos lá, Colocar. coloca pra gente esse ciclo. Quero entender tudo. Vamos explicar um pouquinho o que significa Semana que vem de esse noite, ciclo né? das sementes. É. Na fase Vai pra ver que a ela. gente tem ovulação, Vai dar sim. lunar, Eu vou ficar com você. todos os E meses sua a avó? gente passa por esse ciclo, né? Já Então, foi. o que Pra onde? acontece? Pra casa O dela. primeiro dia que a gente menstrua, É, até a casa metade dela é ali. dele, a gente É, tem pra casa uma dela. produção Então, grande você vai de pra casa dela estrógeno. também. Eu vou ficar aqui contigo. Na segunda fase, a gente Sua tem avó vai fazer. progesterona. Acha não. E a progesterona que está Ela relacionada sabe? com o intestino, Sabe? que você falou. E aí, quando a gente entra no ciclo das sementes, o que é interessante? Pessoas que começam a ter sinais e sintomas de eu fico muito ansiosa quando eu vou menstruar, fico muita acne, eu fico... Você vai menstruar? irritada, Você vai menstruar? O quê? Você? Menstruar? Por quê? Você vai? Não. Não Nunca mais. Tá vendo de negócio disso na Eu TV? nem tô E se a escutando. gente Pode fizer apagar esse se ciclo das quiser. sementes por cerca Deixa pra lá. de 3 semanas, Pelo menos tem alguém 3 falando no meu períodos, ouvido. a gente consegue regular. A senhora vai ficar maluca. Menstruo mais. Hã? A senhora vai ficar maluca. Por quê? Ah, negócio falando no seu ouvido. Nos primeiros 14 Não, dias, você eu quase não consome escuto. todos os dias uma colher de Vai sim, semente vai sim. de Pô, se você não abóbora escuta. linhaça, Quase. nos primeiros Quase. 14 dias, e no segundo... na segunda Isso porque a fase, senhora não quer utilizar o negócio de ouvido. É. de cada, e uma colher de Tá com a sopa de carninha. semente tirando Não o gosta, não? gergelim na segunda fase. Eu esqueço e deito. Então, a primeira fase ali, por exemplo. Aí não escuto nada, posso linhaça. estragar. O que é importante, eu gosto de prescrever? Para os pacientes estarem consumindo ele no suco e é legal ele triturar mesmo, no liquidificador, tá? Eu ganhei. É Médico importante deu. tá torrando também, é outra forma que Comprei, ativa mas ainda tá com mais o carrinho. princípio dela, né? A semente de abóbora, Tem que ela passar a é usar, né? zinco também, Tem. já da fase do crescimento, A senhora não né? quer continuar Hormônio, escutando? Tá relacionado Quero. com essa parte. Então, Mas tem que estar tirando, não posso deitar. E aí, nessa segunda fase, Tudo na a vida gente tem um entra na preço. progesterona, Ainda tem um que é preço. muito interessante, porque essas sementes vão ajudar a fazer esse equilíbrio. Você tem que tomar E banho e se nessa arrumar, fase, esperar o sua que que mãe. acontece? Já tomei. As sementes, Ah, elas já. ajudam a Vai trocar de regular roupa, não? a questão Não. muscular. Então, diminui as questões de cólica, alivia o intestino, porque de fato, chegou próximo da menstruação. Ela não acha as ruim mulheres vir aqui, acabam não? não. funcionando mais, né? Porque há muita contração. E essas sementes vão fazer esse equilíbrio. Além Tá disso, vão sozinha de controlar novo. tireoide também, ansiedade. O que foi? Tá aqui, ó. Gostei, então vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro pessoal colocar nos stories isso daí, porque acho que um monte de gente vai falar, Ó, "Peraí, o eu que ele comecei tá a jogar." fazendo, ó. Eu não sou dessa. Dando papel. Daqui. Não, não dá não. Story depois, Faz mal pra ele. mas pensando o que a gente pode fazer. Daí pode tomar um suco, por exemplo. É Pode mole. colocar na salada, né? Tem diversas Tem mais, ó. Eu Ó, posso depois ó. colocar pra vocês da sua maneira. Gatos fazendo gatices. A gente sabe da importância da alimentação, então a gente sabe do dia a dia, né, a correria que às vezes a gente não consegue necessariamente se alimentar, controlar tudo através da nossa alimentação. Você falou do suplemento do colágeno. Às vezes tem lixo aqui, eu boto aqui. Suplementar o restante que Vocês está ali na gostam? mesa também. É importante a gente fazer esse suplemento, com só a alimentação a gente consegue controlar, enfim, nossa alimentação do dia a dia. Excelente pergunta, viu? Vai embora. Hoje em dia, a gente percebe o quê? Que é Você vai muito embora hoje? difícil a gente Vou. De noite? De noite. fazer com que os nossos hormônios e o nosso corpo fiquem nutridos com somente As escolas já começaram? Já. envolvidas, né? Você Hoje tá a gente faltando. trabalha muito, então a gente não dorme direito, Muito como tempo? eu falei, não tem Só um tempo de dia. atividade Só um física, dia, não meu ingere amor? quantidade de água que precisa, Não não faz consegue se diferença. alimentar bem na correria, acaba comendo muitos alimentos industrializados e isso acaba causando um desequilíbrio, inclusive intestinal, que a gente já falou aqui, inclusive, sobre isso. E aí, o que acontece? Na hora de entrar na suplementação, eu só entro quando há sinais e sintomas de que precisa suplementar, indicado para cada sinal e sintoma que o paciente Pensei que fala. fosse Por isso chover, é não feita uma anamnese choveu. completa na Se o meu consulta. biso tivesse Toda aqui. vez no retorno, eu Se meu coloco biso essa tivesse pergunta. aqui. Tem Ah, algum minha vida seria relato, diferente. sinal, sintoma que Não de deseja sair, porque ele que também você não esteja gostava. percebendo, a gente poder focar? Isso é Mas muito ela tem importante a gente 7 anos, a 6 gente se anos que atentar. ele morreu, Então a sei lá, suplementação 7 ela é anos. muito bem-vinda, sim,
faz Porém, muita se o seu falta. corpo estiver indicando, e aí a gente já faz uma solicitação de exames de sangue também, é confirmado muitas vezes, mas Ele o era nosso meu corpo ele conversa com a companheiro. gente, se a gente prestar atenção, a gente vai saber, a gente sabe o que tá faltando. Da alegria e da Ele fez tristeza. um apanhado de coisas, por exemplo, que a gente poderia Agora ele tá em um lugar melhor. faz muito bem, Tá. né, mulher? O ideal é Deve ser bem melhor do que o nosso, né? Com certeza. A base da nossa alimentação deveria ser alimentação. Já tomou banho? alimentos mais Já. saudáveis, como eu falei, né? Então, por exemplo, os vegetais verdes escuros, eles são ricos em fibras, eles são ricos em Sua mãe não acha ferro, ruim de em pegar você cálcio, aqui, não? né? Não. Consegue extrair daqui muita coisa. O colágeno que a gente já adiantou, a proteína que nós mulheres principalmente perdemos muito. Aqui tem mais proteína e conforto do que colágeno, na né? sua avó. Homem É. tem uma facilidade maior Só por conta isso. do hormônio da testosterona. Então a Lá é gente tudo muito precisa suplementar apertado. e ter atenção. Não adianta. Eu vou consumir Aqui só é tudo no grande. almoço e no jantar. Não, o ideal é fracionar em todas as refeições, ter pelo menos uma quantidade pequena, mas deve ter. E o ideal é que bata, né? A gente, nutricionista calcula, por isso que é interessante a gente passar, porque o nutricionista calcula a necessidade de cada paciente, né? Por isso que não pode ficar pulando refeição quando você está fazendo, né, um acompanhamento. Porque daí tá faltando alguma coisa ali. Exatamente, exato. Mesmo no processo de emagrecimento, né? Que é Já calcular. falou com Deus hoje? Hã? Já falou com Deus? Come direito, Já de né? manhã. Então, E ele falou o que pra você? com as castanhas, Ele não me as responde. oleaginosas, E ele já te respondeu? importante. Aqui, cheios de E por que você continua falando Eu com não ele? mereço. antioxidantes, Merece. Porque devo continuar falando e ele não deve comer arroz. Não deve falar comigo. Por quê? Eu sou muito arteira, eu sou muito... Se a gente está de mau humor, existe algum alimento Eu não que tenho pode ajudar a peito pra melhorar falar nosso humor, com ele. além do Chocolate, ele é muito indicado. Aveia, banana, eles são ricos em triptofano, né? Sua mãe vai te buscar de noite, né? Dá essa Aham. nos nossos hormônios. E aí, quando a gente Dá um abraço nela. Vou dar. Muita paz. Eu não vejo ela. né, vai descer pra mim, enfim, existe alguma Sua coisa mãe é no muito chá, legal. Ela é. alguma coisa? Chá, Muito legal mesmo. Sim. Sabe que é comprovado, e se a gente olhar nossos ancestrais que já utilizavam, são muito sábios. Então, sim, por exemplo, se tá muito inchado, chá de hibisco é muito indicado, é muito bacana. Fazer os sucos detox, que eu Já tomou adoro, banho? Já se arrumou? Já. Ah, mas ela vem mais de noite, né? É. nosso corpo, então eu gosto muito. E colocar o quê? Colocar aqui os vegetais, colocar as frutas coloridas. Eles estão passando da Inclusive escola. sementes. Sementes eu gosto de colocar. Castanhas também dá pra colocar, fica gostoso. Eu gosto de colocar sementes de linhaça. Tá me filmando? Sementes. Tô filmando o gato. Também. Gato. Tá na quantidade de fibras. Tá deitado. Gostei, viu, mulherada? Eu sei, a gente tem que se alimentar melhor. E muda, tá? A gente Quer que tire o balde? Não. E só não muda se a gente passar fome, porque se fora a gente fica sem humor. Sua mãe veio só de noite, né? É. Você de gato como dúvida. Você quer aquela receitinha, né?